Oi, gente! Na aula de hoje a gente vai estudar sobre urbanização brasileira, tá? Para compreender um pouco o que é urbanização, vocês precisam assistir a aula sobre conceitos da urbanização, tá? No geral. Mas, como não vai dar tempo de falar aqui, senão a aula vai ficar muito extensa, basta a aula de industrialização, que é um pouquinho longa, né? Então eu vou deixar o linkzinho lá no Classroom para vocês acessarem a aula sobre os conceitos de urbanização, tá bom? Pois bem, vamos então para a urbanização brasileira. Eu só vou trazer um conceito básico, tá? Que é o que é essa urbanização. Urbanização é o processo ou fenômeno em que a população da cidade se torna maior que a população do campo, tá? Então, por muitos anos, a população rural era maior que a urbana. A partir do processo de industrialização na cidade, que aí vocês acompanham, né? Acompanharam as outras aulas que eu falei da Revolução Verde, que trouxe a mecanização para o campo, consequentemente o desemprego no campo, e aí forçou a população a migrar para as cidades. Por quê? Porque na cidade tinham novas oportunidades. Quem estava fornecendo essas oportunidades? As fábricas, as indústrias. E aí, ao redor dessas indústrias estavam sendo construídos os núcleos urbanos, ou as comunidades fabris, né, ou industriais, que eu expliquei isso na aula de industrialização brasileira também. E aí, esse fenômeno todo fez com que essa população fosse para a cidade e houvesse um inchaço urbano. Tanto é que não só no Brasil, tá? Isso é um cenário global. Aqui no Brasil, entre 80% e 82% da população brasileira vive nas cidades, vive nos centros urbanos, tá? Essa é uma realidade atual. Mas a gente tem um país como, por exemplo, Singapura, em que não tem áreas rurais. Singapura é um país 100% urbano. Então, toda a matéria-prima que ela precisa para sua produção fabril, né? Inclusive, Singapura é um dos tigres asiáticos, que são países bem industrializados, né? Ela precisa importar essa matéria-prima, porque ela não tem áreas rurais, não tem como plantar lá esses commodities, né? Então ela importa. Bem, então vamos acompanhar aqui o slidezinho que eu fiz para vocês, para não me alongar muito nessa aula. Que eu faço assim, né? Umas aulas eu alongo mais, outras aulas eu libero mais rapidinho. É porque tem aulas que realmente eu preciso puxar um pouco para um contexto maior para poder explicar, tá? E tem aulas que são mais práticas mesmo, e essa eu vou tentar ser um pouco mais prática, até porque eu vou ter aulas complementares, tá bom? Então vamos lá. Teve início a urbanização brasileira no século XVI, com a ocupação do litoral, através do extrativismo. Lembra lá? Colonização do Brasil, os portugueses começaram a extrair o pau-brasil. Começaram a formar núcleos cidades, né, ali, né, povoamentos ali naquela região. Começou a interiorizar, ou seja, caminhar para o centro ou em direção ao oeste do Brasil, no século XVII e XVIII, com a produção, com a criação de animais através da pecuária e a caça ao ouro, né? Lembra do bandeirismo minerador que eu falei para vocês no povoamento do Brasil, né? Mas aí o início efetivo dessa urbanização, quando a população começou a migrar e povoar mais as cidades, foi no século XIX, a partir dos lucros do café. Vamos puxar lá para a aula de industrialização, que a industrialização brasileira foi possível por causa das áreas de café, né? Com a crise de 29, o Brasil teve que buscar uma alternativa e começou a se industrializar. Então, ali no Sudeste, que era onde tinham essas fazendas de café, né? A cafeicultura, foi implantado os primeiros núcleos fabris, tá bom? E houve essa intensificação a partir do século XX, né? Com a gente vê a descentralização industrial, o incentivo à industrialização, a entrada de multinacionais e instalações no norte e nordeste. Então houve essa descentralização, consequentemente foram pipocando vários núcleos urbanos em diferentes partes do Brasil, tá bom? Então o que foi que impulsionou essa urbanização brasileira? A Revolução Industrial, tá? Essa industrialização no Brasil principalmente.
O que foi que ela provocou, aí coloquei a setinha, o êxodo rural, né? Quais foram as causas? Concentração de terras, mecanização do campo e, consequentemente, industrialização, que foi o que eu acabei de pontuar para vocês. Aqui está de forma bem sintéticazinha. Então, aí, até por volta de 1950, como eu já pontuei para vocês, a população brasileira vivia no campo. A partir dessa industrialização, ela começou a migrar para as cidades. Não houve um planejamento específico e isso trouxe muitos problemas socioestruturais, tá? E aí eu listei alguns desses problemas. O sistema de transporte é precário. Quem vive nos centros urbanos sabe disso, que a passagem é cara. Quem utiliza ônibus, o ônibus não passa no horário, passa superlotado. Em tempos de pandemia, os ônibus não respeitam o distanciamento. Afinal de contas, a população precisa trabalhar. E eles não aumentaram a quantidade de ônibus circulando, né? E aí, como é que vai fazer, então, para manter o distanciamento? Eu tenho que chegar no horário no trabalho, né? Então, esse sistema de transporte falho que ocorre nos centros urbanos é problema e é em decorrência da falta de planejamento. Favelização, né, que eu vou mostrar algumas imagens para vocês daqui a pouco, mas eu mostrei na aula passada, que eu falei de industrialização, sobre os núcleos fabris que eram formados próximos às indústrias, porque o funcionário precisava ficar refém dessas fábricas e do patrão. E quem não trabalhava nas fábricas precisavam de um lugar para morar nas cidades, mas não tinha dinheiro para pagar por causa da especulação imobiliária, que é o valor agregado a partir do terreno, né? Então, uma área mais valorizada, o metro quadrado vai custar mais caro. Até falei sobre isso em relação à região sudeste, né? Falta de saneamento básico vai ocorrer também nas cidades, né? Ou seja, essas áreas de favelização não vai ter água encanada, muitas vezes não tem energia elétrica, não tem calçamento, não tem sistema de esgoto e etc. Consequentemente, poluição. Tem relatos de moradores de favelas em que o caminhão de lixo não passa. E são escadas acima que esse pessoal mora. Então eles têm que descer com o lixo para a rua principal onde o caminhão do lixo passa. Consequentemente, como são muitas casas ali, acumula muito lixo. E fica um cenário mais feio, um cenário sujo, um cenário impróprio, né? Para conviver. Enfim, falei da especulação imobiliária, que é o valor agregado no terreno, né? E, consequentemente, isso tudo gera ou provoca uma segregação socioespacial. O que é isso? Segregar é separar ricos e pobres. Como houve a segregação de negros lá na África do Sul, o apartheid nos Estados Unidos, como há aqui no Brasil essa segregação, só que aqui não é negro especificamente, embora a maioria no Brasil pobre é negra, mas a gente vê uma segregação de lugares em que ricos frequentam e pobres não frequentam. Pobres moram e ricos moram. Foi naturalizado isso e isso é muito, muito errado. Naturalizar a pobreza, como chamam hoje, né? Romantizar a pobreza é conformismo. E a gente que é classe trabalhadora não pode se conformar, né, de ser explorado. Então, se a gente trabalha, a gente precisa ter acesso a tudo, a conforto, a qualidade de vida. Afinal de contas, somos nós quem produzimos esses bens. Então, a gente precisa ter acesso a esses bens também. Então, a gente não pode normalizar as desigualdades sociais nunca. A gente não pode normalizar que pobre faz milagre com a cesta básica, enquanto o rico desperdiça, né? Isso é desumano. Então, a gente precisa sempre criticar, questionar e brigar por melhorias, né? Para isso que serve a educação, para a gente pensar e acordar. Poxa, nós estamos sendo explorados. Como a gente vai mudar isso? Estudando, votando direito, né? Sempre trago esse ponto para vocês. Precisamos aprender a votar, mas não é só no presidente, não. Eu já falei, vou pontuar aqui. Desde o conselheiro tutelar ao diretor da escola, toda eleição que a gente participa, até o representante de sala, a gente precisa
começar a escolher por projetos e não porque gosta, não por afinidade. Política nada tem a ver com afinidade. Eu posso não gostar do fulano, mas se ele tem ideias que vai beneficiar a população, o meu voto é dele. Eu não gosto dele como pessoa, mas o projeto dele é muito bom. Ah, eu gosto muito de fulano, mas ele não tem projeto nenhum. Então, fulano, me perdoe, meu voto não é seu. Então tem que ser assim, tem que funcionar. Vou trazer para vocês agora as imagens que eu prometi, né? Algumas comparações, inclusive. Aqui, essas imagens. Tem uma imagem de Paraisópolis que mostra um muro, literalmente, separando um bairro de rico, um condomínio de rico, onde tem uma piscina por andar e uma favela do lado. Mas eu vi no Twitter muitos alunos desdenhando dos professores que sempre passam essa imagem. E eu confesso que eu fiquei com vergonha, porque eu passo aquela imagem também. Dessa vez eu não vou passar. Trouxe imagens parecidas que mostram também essa disparidade, né? Essa segregação toda. Então a gente tem aqui favela, né? A favela, a tradução, o significado dessa palavra favela é construção irregular. Porque normalmente as favelas vão surgir em áreas de encostas, tá? Mas trazendo para uma realidade atual, favela vai ser aquele conjunto habitacional em que não tem a assistência necessária para ter uma qualidade de vida ali. O que é que eu estou falando? Saneamento básico, instalação hidráulica, né? Fornecimento de água, fornecimento de energia elétrica, internet. Hoje precisa de internet, né? Isso tudo acessível para que a população tenha condições de pagar. Né? Tudo isso é básico, é direito básico. Então, essas taxas absurdas que o governo está cobrando, que está permitindo a partir das privatizações, o que é a privatização? Quando uma empresa ela é estatal, ela é organizada, administrada pelo Estado. Isso significa que ele não vai poder explorar tanto a população, porque tem leis de direitos básicos da população que ele não pode ultrapassar. Quando a empresa é privada, ela só deve ela só deve satisfação à OMC, a Organização Mundial do Comércio, e pouco se deve ao Estado. Né? Então, ela faz o que quer, ela cobra o que quer, ela fornece o serviço que quiser. Então, independente, não vai ter mais qualidade e menor preço. Vai ser o contrário, menos qualidade e maior preço. É isso nas redes de telefonia, quando foram privatizadas. A gente vê isso nos fretes pagos de forma privada, né? A gente vê isso na internet, que é rede de telefonia também, né? No sistema público no sistema particular de saúde, os planos de saúde cobram absurdos para fornecer o básico, quando a gente às vezes tem isso no SUS, né, de forma gratuita, porque é pago com os nossos impostos. O SUS é falho? Óbvio que é, mas a gente precisa do SUS. Quem aqui tem condições de pagar um plano de saúde? Quem aqui tem condições de chegar no hospital numa emergência e só para poder acessar ao hospital e o médico olhar para você, é R$ 800 que você deixa lá. Que é a consulta, mais assessoria, mais algum exame que ele precisa fazer. Fora os exames afora que você tem que fazer, fora os remédios que você precisa comprar. E às vezes a gente tem isso de graça no SUS. Né? Fora que o SUS não é só saúde, tá? O SUS é esse pessoal que combate a dengue, que vai na sua casa, agentes de endemias, né? SUS é essa vacina que a gente toma, está relacionado com saúde também. A qualidade dos alimentos, né? Os supermercados, eles são vistoriados pelo SUS. Então, o SUS é muito mais amplo que só o posto de saúde que a gente reclama tanto, né? Então, tem falhas no SUS? Tem. Mas não significa que acabar com o sistema único de saúde seja a solução para melhorar o país, não. Porque acabar com o sistema público de saúde vai transformar a gente nos Estados Unidos da América. Poxa, professora, os Estados Unidos não é um país maravilhoso, não? Não. Estados Unidos, ele é bom para quem tem dinheiro. A população pobre nos Estados Unidos sofre tanto quanto a nossa população pobre aqui. E às vezes mais, porque lá eles não têm o SUS. Eles não são atendidos de forma gratuita. Eles pagam para ser atendidos. E não pagam baratinho não, tá? Pagam muito caro. Bom, estou trazendo aqui esses contrastes para vocês. Vejam, de um lado
as áreas irregulares, as construções, as casas dos pobres, e do outro, prédios, né, de elite, bairros nobres, né, com casas maiores, condomínios fechados e etc e tal. Inclusive, a gente vê até isso nas cidades de interior, tendo essa segregação também, né? Interessante observar isso daí. E a gente tem aqui esses problemas mais ilustrados que eu falei, né? Esses problemas que eu pontuei aqui para vocês, né? Na urbanização brasileira. Os problemas de infraestrutura urbanos, eu trouxe aqui, ó. A gente vai chamar isso de macrocefalia urbana. Macrocefalia é um problema no cérebro, então na organização da região. Como não houve um planejamento, aí se tem esses problemas. Ou seja, a partir do crescimento desordenado e acelerado dos centros urbanos. Quando as cidades chegam, aliás, quando chegam às grandes cidades, percebem que a realidade não é diferente de onde vieram, né? Ou seja, qual vai ser a causa desse crescimento desordenado? Né? Desenvolvimento do país em curto espaço, ou seja, a industrialização sem um planejamento prévio, e vai atingir grandes cidades e as pessoas vão ser obrigadas a migrar para as outras áreas, como eu já pontuei quando eu falei do êxodo rural, lembra? Quais são as consequências, então, o que é então essa macrocefalia urbana? A gente vai ter acesso restrito ou nenhum a saneamento básico. A gente tem ainda muitos municípios no Brasil que vivem com esgoto a céu aberto, tá? E saneamento básico é tratamento de água e de esgoto, tá, gente? Esse esgoto precisa ir para um sistema de tratamento, não pode ser lançado na rua. Ele precisa ser encanado até um sistema de tratamento para que ele não vá poluir mais ou degradar mais o meio ambiente. Moradias irregulares, como eu pontuei a favelização para vocês. Criminalização, a violência nas cidades, né? Desemprego também vai ser um problema muito forte. E aí, esse desemprego muitas vezes leva as pessoas a cometerem atos ilícitos. Não estou justificando, isso é uma realidade comprovada, né? As estatísticas mostram que pessoas em condições de vida ruins, elas estão mais propensas a entrarem na criminalidade, infelizmente, por falta de oportunidades melhores, tá? Só sistema público, né? Campanhas, projetos políticos e sociais podem reverter essa situação. Dando oportunidade para o povo ele consegue melhorar a sua qualidade de vida. Tá certo, gente? Então é isso. Toda vez eu digo que vou falar pouco, mas a gente acaba se estendendo mesmo, tá? Na próxima aula a gente vai falar, acredito que seja, que eu tô sem a minha cola aqui, de problemas ambientais urbanos ou hierarquia urbana. Ainda não sei, né? De qualquer forma, precisam ser contemplados com todos os conteúdos, tá bom? Então, um beijo e até a próxima aula.